Fala galera, professor Tamer na área, seja bem-vindo a mais um Fluxotamers. O fluxograma deste vídeo, ele não vai ser relacionado a uma doença específica. Na verdade, ele vai ser relacionado a uma queixa muito frequente em ambiente de pronto-socorro e pronto-atendimento, que é a queixa de vertigem. E qual é a importância da vertigem? A importância da vertigem é não deixar uma grande doença de alta mortalidade passar em branco, passar batido. É não deixar o acidente vascular cerebral passar. Então, você está falando que um paciente que chegar com vertigem no meu pronto-socorro, no meu plantão, pode estar tendo um AVC? Sim. Isso é mais frequente do que a gente imagina. Então, como é que a gente vai manejar essa vertigem? O que a gente tem que fazer para eu definir se eu estou falando de uma vertigem de causa periférica ou uma vertigem de causa central? Existe um mnemônico que em poucos minutos você faz e salva a vida do seu paciente. Tudo começa, portanto, com o paciente chegando e dizendo: doutor, estou tonto. Está tudo rodando. Ou aquele paciente que, se for uma vertigem muito intensa, vai chegar ali numa cadeira de roda, inclusive com náuseas e vômitos, né? Fala assim: eu não estou aguentando levantar, não estou aguentando andar, está tudo girando, não está dando certo. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é ver se o paciente está com sinais vitais alterados e estabilizar o paciente se necessário, ok? E claro, você não vai deixar o paciente ali com vertigem. Você vai prescrever um dimenidrato, você vai prescrever uma beta-estina, você vai prescrever uma ondansetrona, uma bromoprida, para tentar tirar ele desse quadro tão intenso. Às vezes não 100%, mas tirar ele de um quadro tão intenso sintomático. Então vai fazer medicações sintomáticas para esse quadro. Feitas as medicações sintomáticas, ou se o paciente está ali com um quadro leve ou moderado, você vai partir para o exame físico. Coletou a história, viu o tempo de início, se é um início súbito, né, fala um pouco mais a favor ali de AVC, se é algo crônico, se tem história de labirintopatia, né, de vertigem paroxística benigna, você já direciona um pouco para a periférica, né? Feito isso tudo, você vai fazer um exame físico que consiste em 3 passos. E o mnemônico é muito fácil de decorar. É HINTS. HINTS, essas 5 letrinhas querem nos resumir 3 testes que nós vamos fazer. Quando a gente está falando de HI, é um exame muito fácil de ser feito, só que a gente não sabe interpretar. É o Head Impulsive Test. HI, Head Impulsive. O que esse Head Impulsive vai avaliar e como que ele é feito? Ele avalia o reflexo vestíbulo-ocular. O vestíbulo-ocular, esse reflexo, ele é basicamente dependente totalmente de vias aferentes e eferentes periféricas. Logo, se esse reflexo está alterado, tem a ver com as vias periféricas. Se está alterado, fala a favor de causa periférica de vertigem. E se está normal, fala a favor de causa central. Vamos escrever isso então. Se ele está alterado, fala a favor de periférico. Se ele está normal, ele fala a favor de central. Como é que eu faço esse teste também? Eu não sei fazer. Eu só vi vídeo, mas eu não sei fazer. Com as 2 mãos, você vai colocar na face do paciente. Vai girar de um lado para o outro com calma. Em determinado momento, você vai pedir para o paciente fixar os olhos na ponta do seu nariz, olho com olho alinhado, de modo que, ao mexer a face de um lado para o outro, o olho dele fique parado, o globo ocular dele fique parado. Fazendo então um impulso, de um lado para o outro, para a esquerda e depois para a direita, você vai perceber se esse olho dele vai continuar fixado no nariz. Um teste alterado é aquele que o olho ele vai junto com a cabeça e depois ele tem que fazer um movimento de retorno, de acomodação visual. Para aí sim você falar assim: opa, Head Impulsive está alterado. Fala a favor para mim de um quadro periférico. Então tudo que eu estou escrevendo de amarelo aqui estamos falando de etiologia provavelmente periférica. Tudo que eu estou escrevendo de vermelho aqui, vermelho, sinal vermelho, tem que pensar em AVC. Eu estou falando possivelmente de etiologia central. Combinado? O segundo teste do HINTS é a avaliação de movimentos oculares involuntários, que é a avaliação do nistagmo. O paciente com vertigem ele pode apresentar nistagmo, nem sempre, mas pode apresentar nistagmo. E o tipo de nistagmo, eu estou falando da direção que ele vai se apresentar. Ele vai te direcionar para uma causa periférica ou uma causa central.
Quando que eu estou falando de um nistagmo de origem central também? Quando que eu tenho que ficar com um olhar muito atento a esses movimentos involuntários do meu paciente? Quando é um nistagmo todo doido. Eu costumo dizer para os meus alunos que um nistagmo todo doido, todo maluco, é um nistagmo que possivelmente é de etiologia central. A gente fala que é um nistagmo multidirecional ou rotatório, ou seja, para todas as direções, né? Mas fazendo esse movimento de giro, ou também, podendo ter essa possibilidade, um nistagmo vertical, de cima para baixo. Logo, do contrário é verdade. Quando é um nistagmo mais organizado, unidirecional ou horizontal, é um nistagmo que fala a favor de etiologia periférica. Certo? Bom, chegamos então ao terceiro teste do HINTS, que é o teste de skill, ou skill test, né? Que é um teste super simples. A primeira coisa que você tem que fazer é abaixar um pouco a luz ali do seu consultório, se possível. Se não possível, tudo bem, você vai utilizar as suas mãos para diminuir a luminosidade no olho. O paciente vai fixar o olhar nos seus olhos, certo? Mantendo um alinhamento da sua visão com a visão do paciente. E com a palma de sua mão, alternadamente, você vai tampar um olho, depois tampar o outro olho do paciente. Mais ou menos assim, ó, bem próximo, para que você diminua a luz, certo? Para que você diminua a luz. Alternando o olho que vai estar exposto à luz do ambiente e observando, nesse olho que está exposto, o movimento ocular. Se esse globo ocular, logo depois de você destampar e tampar o olho contralateral, aquele olho que você expôs, se ele se acomodar, se ele movimentar para central, para a região central, região medial, eu tenho um teste de skill alterado. Tamer, e o alterado, ele fala a favor de periférico ou fala a favor de central? Diferente aqui do teste do Head Impulsive, o alterado fala a favor de central. Agora, se eu não tenho uma movimentação ocular ao destampar esse olho, se eu tenho um teste de skill, então normal, fala a favor de etiologia periférica. Tamer, sempre eu vou ter os três me direcionando para central, os três me direcionando para periférica? Não. Às vezes você só tem um e os outros você não conseguiu fazer, às vezes não tinha nistagmo, aí só tinha o Head Impulsive, o skill, não apareceu nada. O que você vai fazer então? Você vai juntar esse exame físico que você fez em poucos minutos com a história clínica, a anamnese, o que você coletou de história daquele sintoma. E a partir daí, direcionar, será que eu tenho que fazer um exame de imagem, uma tomografia ou não? Eu posso tratar com uma vertigem paroxística benigna, uma labirintopatia e observar o paciente. Fato é que, tendo um desses exames, um desses testes direcionando para a etiologia central, opa, sinal de alerta, porque pode ser. Os estudos mostram que HINTS é muito sensível para pegar no seu plantão AVC. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você de fato gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal e compartilhe. Para você, nem os seus colegas de plantão deixarem um AVC passar. Combinado? Ficamos assim. Até o próximo vídeo.